Olá pessoal, bacana, beleza? Hoje iremos adentrar no módulo 2, capítulo 5, forças intermoleculares ou ligações intermoleculares, ok? Galera, quando a gente aborda o termo ligações, a gente aborda de duas maneiras: ligações intramoleculares, que foram as ligações que nós vimos lá no capítulo 4, iônica, acovalente, metálica. Intramolecular são ligações intramolecular em uma única molécula, em um único tipo de molécula. E existe a questão das ligações intermoleculares ou forças intermoleculares que ocorrem entre moléculas. Lembrem, entre moléculas, entre duas ou mais moléculas. Então tá aí. Vamos adentrar agora ao estudo das forças intermoleculares. Forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e uma molécula vizinha. Como eu acabei de falar para vocês, entre duas moléculas, ok? Durante as mudanças de estado da matéria, ocorre somente um afastamento ou uma aproximação das moléculas, ou seja, as forças moleculares não são rompidas ou formadas. Forças intermoleculares vão ter origem eletrônica, surgem de uma atração eletrostática entre nuvens de elétrons e núcleos atômicos. São forças fracas, de intensidade fraca, tá? Essas forças intermoleculares, se comparada às ligações covalentes ou iônicas, são de baixa intensidade. Então, são forças fracas se comparadas às ligações covalentes ou iônicas. As moléculas de uma substância sólida ou líquida se mantêm unidas, através da existência de atração entre elas, que é o princípio básico das ligações químicas de um modo em geral, a atração eletrostática entre as moléculas de um modo em geral, entre os átomos. Quanto maior for a força de atração, maior será a coesão entre as moléculas. Isso ocasionará aumentos no ponto de fusão e ebulição das substâncias, por exemplo, que a gente vai ver mais adiante, esses detalhes aí da relação entre forças intermoleculares e ponto de ebulição e fusão, tá? Ponto de fusão e de ebulição estão intimamente relacionados com a questão das forças ou interações intermoleculares. As moléculas dos gases praticamente não exercem forças de atração entre si, porque lembrem-se, os gases nobres são átomos monoatômicos, estáveis naturalmente, ok? Por isso, os gases apresentam baixo ponto de ebulição e extrema facilidade de se expandir. As forças intermoleculares são classificadas em dois tipos basicamente. São as forças de Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Força ou atração de Van der Waals. Força ou atração de Van der Waals. Essas forças ou atrações de Van der Waals, tá, podem surgir de três fontes. Dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Temos também a questão do dipolo induzido, ou dipolo induzido, e as pontes ou ligações de hidrogênio. São as principais forças intermoleculares que a gente vai abordar. Ok? Adiante. Força de Van der Waals. Essa força é produzida pela correlação dos movimentos dos elétrons de um átomo com os movimentos dos elétrons de um outro átomo, tendendo a se aproximar para atingir a distância de energia mínima. Quanto maior o número de elétrons de que a molécula dispõe, mais polarizável será e, portanto, maior será a atração de Van der Waals. Eis aí, ok? Adiante.
Forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, ou também chamados do tipo dipolo permanente. Destaque principal e importante: esse tipo de forças intermoleculares, pessoal, vão ocorrer entre moléculas polares. Ou seja, quando uma molécula polar interage com outra molécula de cráter polar, eu tenho uma interação do tipo dipolo-dipolo ou então dipolo permanente. As moléculas de alguns materiais, embora eletricamente neutras, podem possuir um dipolo elétrico permanente, devido a alguma distorção na distribuição da carga elétrica. Um lado da molécula é ligeiramente mais positivo e o outro é ligeiramente mais negativo. Por isso que polar forma um polo, né? Por isso que a gente lembra polaridade. Lembra de quê? De polos. Polos opostos, um positivo e outro negativo. A tendência dessas moléculas se alinharem e interagirem umas com as outras por atração eletrostática entre dipolos opostos. Então, forças intermoleculares de polo-dipolo, bota na cabeça. Fator principal, ocorre entre moléculas polares, ok? Entre moléculas polares. Outros detalhes ainda sobre esse tipo de interação de polo-dipolo ou de polo permanente. Em algumas moléculas, o centro das cargas positivas não coincide com o centro da carga negativa, mesmo na ausência de campos elétricos externos. Essas moléculas polares possuem um momento de polo permanente. Então, como eu acabei de falar para vocês, tá? A primeira força intermolecular que a gente está abordando é dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente. Note nesse caso aí, nessa situação aí, que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Lembram lá daquela propriedade lá da tabela periódica que nós já vimos, eletronegatividade. Eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. As moléculas do éter representadas ao lado não podem realizar ligação de hidrogênio, porque falta o hidrogênio deficiente em elétrons, mas possui um par eletrônico não ligante, ou seja, possui um par de elétrons disponíveis lá no oxigênio para a formação da ligação de hidrogênio. Forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. Enquanto as forças intermoleculares de polo-dipolo, dipolo permanente, são características de moléculas polares, ao contrário, tá? As forças intermoleculares do tipo dipolo induzido são características de moléculas apolar, ou seja, quando a molécula apolar interagir com outra também do tipo apolar, eu tenho uma força intermolecular do tipo dipolo induzido, ok? Então, bota isso na cabeça. Força intermolecular dipolo-dipolo ou dipolo permanente vai ocorrer entre moléculas polares. Forças intermoleculares dipolo-dipolo induzido só vai ocorrer entre moléculas do tipo apolares. É o fator principal. Ok? O momento de dipolo de um átomo em uma molécula polar no campo elétrico externo é chamado de dipolo induzido. Então, as forças do tipo dipolo induzido. Ok? Essa força é responsável, por exemplo, pela conhecida atração de pequenos pedaços de papel por um pente carregado. E para finalizar, forças intermoleculares chamadas pontes de hidrogênio. Vamos ter uma ponte de hidrogênio em que situação? Ponte de hidrogênio eu vou ter quando o hidrogênio estiver fazendo ligação com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio. Somente nesses três casos aí eu tenho uma ligação ou ponte de hidrogênio.
quando o hidrogênio estiver ali fazendo ligação com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio. Ok? Ligação de hidrogênio ocorre entre os átomos de hidrogênio ligados a elementos como oxigênio, como acabei de falar, flúor ou nitrogênio, com átomos de oxigênio, flúor e nitrogênio. Ok? Esse tipo de interação é a mais intensa dentre as forças intermoleculares. É a mais intensa. Então, se a gente for parar e observar qual a ordem crescente, por exemplo, de intensidade, qual é a mais forte, qual é a mais fraca, por exemplo, dipolo induzido é a mais fraca, né, que é das moléculas apolares. Dipolo permanente é a intensidade intermediária. Ligações ou pontes de hidrogênio são as interações intermoleculares mais difíceis de serem rompidas, então é a mais forte. Então tá aí, ordem crescente, dipolo induzido a menor, em seguida dipolo ou dipolo permanente, e a mais forte de todas, pontes ou ligações de hidrogênio.